Olá! Com o andamento da vacinação contra a Covid no Brasil, muitas questões sobre a eficácia das vacinas e os casos de reinfecção da Covid têm sido levantadas, principalmente porque têm aparecido casos de pessoas que se infectaram com o coronavírus, mesmo após terem recebido a vacina, como foi o caso da apresentadora Ana Maria Braga. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, a população brasileira que está totalmente imunizada contra a Covid, ou seja, que tomou a segunda dose ou dose única de vacinas contra a doença, está em cerca de 15%. Eu conversei com o vacinologista Bruno Roatti, que reforçou a importância da vacina e destacou que há a possibilidade de contrair o coronavírus após a imunização. Veja na entrevista. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite para a entrevista TV UFOP. Isso, Kelly. Obrigado você. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor, a reinfecção pela Covid-19 acontece quando uma pessoa contrai o vírus, se cura e tempos depois pega a doença novamente, não é isso? Exatamente. Então, a reinfecção ela se dá dessa forma. Normalmente, a pessoa se infecta, ela vai desenvolver uma resposta imune, essa resposta imune vai conseguir controlar a infecção, normalmente é isso que acontece, e a posteriori, ou seja, posteriormente, essa pessoa pode vir a se infectar novamente, seja pela mesma variante que ela infectou da primeira vez, ou por uma outra variante, né, que está circulando na sociedade ou na região daquela pessoa mora naquele momento. Bruno, e existe uma estimativa de tempo para que a pessoa possa se infectar novamente? Isso é um pouco complexo, porque, como eu falei com você, devido a essas novas variantes, né, a gente já não tem mais um tempo específico do qual a pessoa se infecta a primeira vez, se cura e depois se infecta novamente. Então, o que a gente diz é que, normalmente, o que acontece é que a pessoa consegue desenvolver uma resposta imunológica, controlar aquela infecção, e a posteriori, mas aí a gente não consegue definir um espaço de tempo concreto, ela pode vir a se infectar novamente pelaquela mesma variante que ela adquiriu pela primeira vez, ou por uma outra variante que já consegue, né, driblar o sistema imunológico. Bruno, eu gostaria que você explicasse por que, mesmo completamente vacinada, uma pessoa ainda pode contrair a Covid-19. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente pensa, né? Pô, eu me vacinei, então eu não vou contrair mais a infecção. Não, está errado. A vacina contra a Covid-19, independente de qual seja, a ideia principal dessa vacina é proteger a pessoa de adoecer, ou seja, desenvolver uma doença grave. Não necessariamente essa vacina vai ser capaz de proteger totalmente a pessoa de se infectar. Então, a gente tem que ter na cabeça que a vacina ela está aí para nos proteger de não adoecer. Ou seja, se eu me infectar, eu vou ter um caso leve ou assintomático, mas eu não vou evoluir para um caso grave. E isso é fundamental, porque assim a gente vai conseguir, né, reduzir muito os casos de internação e de morte causados pela Covid-19. E é importante a gente destacar também que, mesmo contraindo a Covid após a vacina, isso não quer dizer que a vacina não é eficaz, né? Exatamente, de forma alguma. A função da vacina e dessas vacinas que foram desenvolvidas para, né, a Covid-19 é proteger o indivíduo do adoecimento. Então, todas essas vacinas têm altos percentuais de eficácia em relação a essa efetividade, proteger o indivíduo do adoecimento, mas não necessariamente vão impedir com que esse indivíduo se infecte. E aí, se a pessoa já está vacinada e pega Covid, os sintomas são mais leves? Normalmente, sim. Normalmente é isso que acontece. Ou a pessoa vai ficar assintomática, nem vai saber que se infectou, ou ela vai apresentar alguns sintomas bem leves, como se fosse de um resfriado mesmo, não necessitando procurar auxílio médico e nem internação. Professor, é comum que um vírus, com o passar do tempo, desenvolva novas variantes, como é o caso da variante da Covid-19, a Delta. Essas variantes, elas podem aumentar os casos de reinfecção? Normalmente, sim. Né? Essas variantes, elas surgem devido à adaptação do vírus
aos diferentes sistemas imunológicos das pessoas, né? Então, quanto maior esse vírus está sendo transmitido numa população, maior vai ser a capacidade desse vírus de se adaptar aos diferentes sistemas imunológicos. Então, o que a gente observa é isso. Vão surgir cada vez mais variantes capazes de, mesmo o indivíduo vacinado, infectar esse indivíduo. Mas o que a gente tem que pensar sempre é, a vacina, todas essas que estão aí disponíveis, são capazes de impedir com que esse vírus, mesmo infectando, faça no paciente, né, no indivíduo, cause no indivíduo um adoecimento. Então, por isso que é tão importante, independente da situação, se vacinar. E esses casos de mutação do vírus podem atrapalhar a eficácia das vacinas? Até o momento, né, o que a gente tem observado é que essas variantes não têm causado uma perda de eficácia grande em relação às vacinas que já estão disponíveis, né? A gente vê que o mundo está conseguindo vacinar a população e o que a gente precisa é impedir com que o vírus continue se disseminando, porque só assim a gente vai impedir que haja o surgimento de novas variantes, porque as variantes atuais, elas estão, entre aspas, né, sob controle das vacinas. Mas a gente não garante, né, que daqui a alguns meses ou anos, essas mesmas vacinas serão capazes de controlar a infecção pelo vírus se houver, né, o surgimento de novas variantes capazes de driblar o nosso sistema imunológico. Mais uma vez, eu agradeço, professor, por aceitar o nosso convite, a presença e todas essas informações. Kelly, obrigado a você e, como eu disse, estou sempre à disposição. Um abraço. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.